21 96934 1652. Mediante migrações pacíficas ou invasões, diversos povos germânicos que os romanos chamavam de bárbaros, foram ocupando o Império Romano do Ocidente. As invasões germânicas desencadeiam transformações profundas que marcaram a formação da Europa medieval. Esse longo processo, contudo, não significou o fim da cultura do antigo mundo romano. Pela ação da Igreja Católica, por exemplo, a religião cristã sobreviveu e cresceu vigorosamente. Na mitologia grega, Europa era o nome de uma bela princesa fenícia, raptada por Zeus, que a levou à ilha de Creta. Ali se uniram e gera filhos, entre os quais Minos, o futuro rei de Creta. Não há uma tese segura que explique as razões pelas quais o continente europeu adquiriu esse nome. Na Europa medieval, as pessoas convertidas ao cristianismo não se denominavam europeus, mas cristãos. Só a partir do século XIV, lentamente, o conceito geográfico e cultural de Europa foi se firmando, substituindo, aos poucos, a noção de cristandade. Global Binbrook. Investigando. O que você sabe sobre a Idade Média Ocidental? Como você imagina que viviam as populações da Europa Ocidental durante esse período? Que importância se pode atribuir à língua e à religião na manutenção de uma cultura? Capítulo 12. Reinos germânicos e Império Carolíngio. Os antigos gregos e romanos chamavam de bárbaros os povos que viviam de seus domínios. Eram os estrangeiros, os estranhos. Povos que falavam línguas diferentes do prego e do latim e tinham outro modo de ser, e de 10 munos historiadores consagraram a expressão bárbaro, assumindo a das 05 os vis dos rom dom. Nomeação dada a esses povos pelos gregos. E quem eram os bárbaros? Quais os significados da palavra bárbaro hoje? Romanos, germanos, migrações e invasões. Os germanos dividiam-se em vários povos com grandes diferenças culturais entre si. Eram, entre outras, os anglos, os saxões, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos, os suivas, os burgúndios, os lombardos, os alamanos e os herulos. As poucas informações que temos sobre esses povos no período em que ainda viviam fora do Império Romano vêm de textos escritos pelos próprios romanos. A organização social dos germanos baseia-se na família, tendo no pai a figura central, que exercia poder sobre esposa e filhos. Calcula-se que, quando havia cerca de 100 famílias numa região, formava-se ali uma aldeia, chama da marquis, na qual as decisões eram tomadas em assembleias de homens livres. Os líderes, escolhidos para chefiar os soldados nas guerras, deram origem aos reis e ao poder hereditário. Além do rei, que tinha poderes militar e político, havia nobres, homens livres comuns, ex-escravos, que haviam conquistado sua liberdade, e escravos, prisioneiros de guerras, nascidos de famílias escravas ou escravizados por causa de dívidas. O direito era costumeiro, isto é, as leis não eram escritas, mas baseadas nos costumes. A religião era politeísta e as divindades, associadas aos elementos da natureza, raio, trovão, vento, sol, etc. Os sacerdotes tinham, além da função religiosa, o poder de punir os criminosos e o dever de manter a ordem durante as assembleias. A economia dos germanos, que se tornam sedentários poucos séculos antes de negarem o Império Romano, baseava-se nas comerciais entre as aldeias. Cultivavam cevada, centeio, legumes e plantas, cujas libres eram usadas na tecelagem. Os estudiosos distinguem dois momentos no processo de penetração dos germanos domínios do Império Romano, o das migra e o das invasões. Migrações. A fase das migrações, séculos lá, responde ao período em que populações germânicas se deslocaram em grande escala para os domínios do Império Romano, de forma pacífica, por meio de acordos com o próprio governo de Roma, que lhes reservou terra para se estabelecerem. Muitos de seus guerreiros ingressaram no exército de Roma, e alguns de seus chefes chegaram a atingir postos de comando, ocorrendo, assim, uma certa germanização do exército romano. Os germanos foram se integrando à sociedade romana também por meio do casamento. Invasões. A fase das invasões, séculos IV a VI.
Responde ao período em que os germanos penetraram no Império Romano de forma violenta. Um dos principais motivos que desencadearam as invasões foi realmente de origem tártaro-mongol. Nos territo o avanço dos hunos, povo prove-rios dos diversos povos germânicos. Vindos à Europa nos séculos XV e XVI, foi palco de grandes transformações convencionalmente consideradas marcos da modernidade. Na política ocorreu a centralização do poder, que acompanhou a formação dos estados modernos. Na cultura, houve o movimento humanista e o renascimento. Na religião, quebrou-se a unidade cristã com a reforma protestante. Na economia, com o capitalismo nascente, romperam-se muitas relações feudais. Nesse período, a expansão marítimo-comercial europeia levou à descoberta e conquista de outros continentes como a América. A expansão europeia permitiu que esses eventos históricos fossem se articulando numa escala mundial. Investigando. Item em que consistiu o humanismo e o renascimento? Item quais as consequências da conquista da América pelos europeus? Item a mundialização dos grandes eventos históricos é um processo encerrado ou ainda está em pleno curso? Fim construiu-se uma hierarquia social e política baseada na relação sonsagem, responsável pela definição do perfil da estrutura de sistema fecada. A aliança firmada entre conta para a rapidez de expansão e da dominação islâmica na Eumei Oriental. Em Tete registou-se o processo de unificação cultural, expressivo através de ciência, da light natura e da contagem do tempo calendário. 2. PUC-SP dentre as características da feudalismo pode se destacar. Ao intensa mobilidade social, esse nós a grana e Estado centralizado. B. Sociedade estamental, economia urbana e mentalidade fortemente religiosa, cultura clinicalizada, economia autossuficiente e Estado monárquico forte de economia monetarizada, laços de vassalagem e exploração burguesa de terra. E o regime de trabalho servia fragmentação política e economia urana. 3. E o FE adaptado ao como idéria figura e o texto apresentado segue. Nessa monado fortificada X propriedade, pastos cunima farma empregados apevistavam a sua becuis e na musda em comum, mas sevedu em duas partes lima, de modo de parte do total pertencia ao senhor e eta th do minos a outra ficava em poder dosta nes que então trabalhava. Meteu o Berman 18. Zar 1982. A fidura e o tento adeutificam uma unidade da adução típica. Aldes comunidades primitivas. Bid em sociedades escrevistas. Do cipitalismo. Contemporâneo de ato final de clade moderna. Edidade média feudal. 4. Uniforme é um dos castigos do Pesses. O normal otomem fora criado para viver som trabatar se anima a menimax depois da queda. N podo alejefar-se senão pelo trabalho DH imperer dessa necessidade e pudesse impuder com a forma para que ele trabalhade. Sob adoecimeso, coltar escorças e temas do ocidente mindes. Como a todo o escrito durante a Idade Média. Justifica a fome. Vai como era organizado o trabalho na propriedade feudal? 5. FMU franhar o SPY no contexto medieval. S corporações de ofício foram organizadas com o objetivo principal de combater a eu e os invasores muçulmanos. Clá Península Ibérica. B. Proteger os olhos contra a concorrência e controlar a produção, criticar a desorganização da Igreja Católica e perseguir os comentantes judeus, de combater o feudalismo e disseminar os princípios cristãos. E comercializar Moecânia, colonizar as regiões recentemente de Cipere. 6. O FOP-MG, a economia feudal vivo de crescimento econômica no SIC marque a opção cometa. Esse crescimento fus decomense do continente americano, em razão remessa de ouro e prata para a Europa. Donos grave crise dentro da igreja, entre os anos de a mudança da sede do papado provocou 1378 e 1417. Nesse período, conhecido como Grande Cisma do Ocidente, a igreja foi governada por dois papas, um em Roma e outro em Avignon somente em 1418.
Com a realização do Concílio de Constância, a Igreja recuperou sua unidade, elegendo um novo Papa sediado em Roma, para comandar a cristandade católica. Augurança e desorientação entre os membros da crise religiosa colaborou para gerar índice de cristandade, fazendo surgir várias doutrinas contrárias aos dogmas da Igreja Católica, EAD e DES. Odo. Monitorando. Elabore um quadro resumo das principais crises que marcaram a fase de depressão da Baixa Idade Média. Responda. Qual a relação entre o declínio da produção agrícola e as pestes do século XV? O que desencadeou a multiplicação das guerras internas na Europa Ocidental em fins da Idade Média? Oficina História. Relacionando conteúdos. Com Gantinopia. A Baixa Idade Média, com suas crises e seus rearranjos, representou exatamente o parto daqueles novos tempos, a modernidade. Itário Franco Haddad mistia o nascimento de Ocidente ou um OFP 141. Quais os elementos que marcaram a fase de expansão da Baixa Idade Média e depois, a de depressão, forme sendo, o parto daqueles novos tempos? Relacionando passado e presente. Reflita sobre os problemas sociais que marcaram a crise medieval do século XIV. Aponte semelhanças e diferenças entre aqueles problemas e os que afligem as pessoas da sua sociedade. Vestibulares. O FBA adaptado, observe o mapa e assinale as alternativas corretas. A análise comparativa dos impérios bizantino e muçulmano e do reino dos francos permite afirmar que Cabul. A estrutura do direito e a legislação pública estabelecidas em um foram adotadas integralmente em segunda e terceira. E reconquistou parte das fronteiras do antigo Império Romano, sobretudo na bacia do Mediterrâneo. Império Bizantino. Ira. Síria S. Egito. Epsico. Jar Verme. Arábia. Medina Moca. Oceano Índico. Em segunda, verificou-se durante a Idade Média a presença de um Estado autoritário, no qual os califas assumiam, simultaneamente, o poder religioso e a autoridade política e militar. Império Bizantino, Império Muçulmano, Reino do France. Iêmen. A presença de segunda na Península Ibérica favoreceu a aliança entre pequenos reinos cristãos locais e a consequente reconquista da região sem um inimigo externo, desencadeia e conflitos internos, isto é, no próprio mundo cristão. Foi. Guerra dos 100 Anos. Não, foi. São muitas as consequências dessa multiplicação de guerras na Europa Ocidental. Diversas cidades foram saqueadas e inúmeras plantações devastadas. A desorganização da produção provocou crises de abastecimento e alta no preço dos alimentos. A insegurança prejudicou a atividade comercial em tranquilos. A burguesia e os camponeses revoltavam-se contra a exploração pela nobreza feudal e a incapacidade dos reis de garantir a ordem e proteger a população. Entre os conflitos desse destaque a Guerra dos 100 Anos 1453, entre a Franca e a Inglaterra como causas a pela rica região sucessão dinástica de Flandres, onde via a manufatura de lá. A Guerra dos 100 Anos foi grande sede combates com diversas internet uma períodos diferentes, ingleses e Franzua unida vitórias significativas. Por fim, francês conseguiu expulsar os ingleses por Avignon consilcamente todos os territórios da França restando a Roma a criscurança e contrária. Relaciona 1 a 8. Monk. Quais? Sendo. Relaciona 2. Reflite. Sazen. A1. Brave Cris. 1378-14. O FBA. Alterna. Ilustração da Crônica da Inglaterra de Linvavin, Firul do século XV, representando um combate entre cavaleiros e arqueiros ingleses e franceses na Normandia, 1417 durante a Guerra dos 100 Anos. British Library, Londres. Essa longa guerra prejudicou a vida econômica da França e da Inglaterra, impobre, sendo grande parcela da nobreza feudal.
Após seu término, a autoridade do rei estava fortalecida, o que posteriormente possibilitou a construção de uma monarquia centralizada. Crise religiosa. Em 1309, o Papa Clemente V transferiu sede da Igreja Católica para a cidade francesa de Avignon, buscando manter boas relações com o rei da França e fugir das perturbações políticas que agitavam a Itália. As cidades independentes, comunas passaram a eleger um governo, prefeitos, magistrados que se encarregava da administração e da defesa. Os burgueses mais ricos ocupavam os principais cargos das cidades. Elaboravam as leis, criavam tribunais, determinavam a cobrança de impostos para a construção de obras. Além disso, tinham uma polícia própria. Assim, as cidades tornaram-se locais onde havia segurança e liberdade para aqueles que desejavam romper com a rigidez da sociedade feudal. Um antigo ditado alemão dizia: "O ar da cidade torna o homem livre." Monitorando. Quais foram as principais transformações que marcaram a fase de expansão da Baixa Idade Média? 2. Explique o que eram. A. As rotas de comércio. B. As corporações de ofício. 3. Elabore um breve texto sobre o surgimento das cidades medievais e da burguesia. 4. De que forma o comércio ajudou a promover o crescimento das cidades medievais? 5. Explique o sentido desse antigo provérbio alemão: "O ar da cidade torna o homem livre." Depressão. Crises econômica, política e religiosa. Vimos como a sociedade cristã-medieval, a partir do século XI, vivenciou uma expansão econômica e populacional. Com o desenvolvimento agrícola, comercial e artesanal, a economia se fortaleceu e se diversificou. No entanto, a própria essência do feudalismo, sociedade altamente estratificada, fechada, agrária, fragmentada politicamente, foi atingida. De dentro lá, e em concorrência com ela, desenvolvia-se segmento urbano, mercantil, que buscava outros valores. Assim, desta sociedade burguesa, emergiam as cidades, as universidades, a literatura laica. Não religioso. As monarquias nacionais. Mário Franco Júnior. A Idade Média, o nascimento do Ocidente. Cit. p. 14. Os séculos XIV e XV, marcados por uma série de crises, traduzem o esgotamento do sistema feudal. Vejamos alguns marcos dessas crises. Crise econômica. No fim do século XIII, as terras de boa qualidade haviam se tornado raras e a ocupação dos solos menos férteis resultou na queda da produtividade. Além disso, muitos nobres feudais resistiam à derrubada das florestas para fins agrícolas, pois elas eram um ambiente natural, a caça, esporte favorito da nobreza, e a fonte de produtos como madeira, mel, cera, etc. Em várias regiões europeias houve perdas de colheita provocadas por fatores climáticos, frio intenso, guerras, técnicas inadequadas de cultivo, etc., o que ocasionou escassez de alimentos. Em consequência, milhares de pessoas morreram de fome, enquanto outras sobrevivem em grave estado de subnutrição. Peste negra. Enfraquecida pela fome, enorme parcela da população europeia tornou-se vítima de moléstias contagiosas, como a peste negra. De 1347 a 1350, epidemia trazida do Oriente por um navio genovês contaminado. A moléstia provo. Peste negra, doença provocada pelo bacilo Pasteurella pestis, com duas formas principais de transmissão: a bubônica, contágio pela picada de pulgas vindas dos ratos portadores do bacilo, e a pulmonar, contaminação de uma pessoa para outra. Às vezes, o bacilo era transmitido pela tosse ou cava uma infecção pulmonar que geralmente levava à morte. Simplesmente pelo hálito. Conhecendo-se remédio contra ela, os doentes contaminados eram isolados para evitar novos contágios. A peste negra espalhou-se rapidamente, ocasionando grande epidemia. Houve sucessivos surtos durante o século XIV. Calcula-se que 1/3 da população europeia tenha morrido vitimado pela doença. Crise política. Durante certo tempo, as lutas da cristandade contra muçulmanos e pagãos canalizaram o espírito guerreiro da nobreza feudal. As cruzadas, por exemplo, funcionavam como válvula de escape para a agressividade dos nobres e cavaleiros cristãos. Em fins do século XII, porém, elas chegaram ao fim.
Os séculos finais da Idade Média e artigos de luxo, perfumes, tecidos do onente pimental de seda porcelana, marfim, interligando essas rotas. Havia uma extensa rede de vias terrestres aos poucos. Nos principais cruzamentos dessas vias foram sendo rotas comerciais, século XIV. Organizadas elas destacavam-se feiras, as feiras das Commerce Champagne, França, e Flandres, Bélgica, das cidades de Veneza, Itália, e Colônia e Frankfurt além. Danzig, Novgorod, Napos, Constantinopla, Mar Negro. As cidades in aram a eleger Rados que se a defesa, os B.S. principais car. Eis criavam tribe. Tá de impostos. Além disso, tinham. Assim, havia segurança. Desejavam rom. Feudal, na. Cidade torna. Monitora. Quase. Quimar. Idade. 2. Explico. Alastor. By C. Tony. Creta. Legenda. Ligian se artica. War Mediterrâneo. Rotas comerciais terrestres.